Bom dia, meus amores, tudo bem? Então, vocês devem ter sentido por falta da bruxa de Salem, né? Eu tive um contratempo. Tive um problema de saúde, minha família, e tive que cuidar, né? Da pessoa doentinha. Mas agora já está melhor. Mas vamos então ao relato de hoje. A Mulher Lobo. Você já ouviu falar dessa história? Essa é uma história que sempre me intrigou desde que eu era garota. Porque sempre foi contada, sempre foi falada, sempre foi dita, né? E ela é de 1940, se eu não me engano, essa história. Mas é uma história, assim, que eu escuto desde que eu me entendo por gente. A minha avó sempre contou essa história e diz que ela é verdadeira. Mas eu não sei dizer se é real ou não, porque eu nunca presenciei, mas eu tive a curiosidade de tentar contactar isso e passei umas situações bem complicadas. Mas vamos ao relato então. Esse relato que eu vou contar foi a minha avó que me contou desde que eu era garotinha e, e eu guardei isso no meu coração e eu vou dividir com vocês. Resolvi dividir hoje com vocês esse relato. É a história de uma floresta que tinha num determinado ponto, que ela fala que tinha um lago bem grande. Só que assim, pra gente todos os lagos eram um lago da Mulher Lobo, né? E dizem que ela habita em todos os lagos, então pra mim todos os lagos era dela. Aí ela disse que essa mulher, ela era uma mulher que ela ficava andando pelas névoas escuras e que ela caminhava com os lobos. Era uma mulher que caminhava na escuridão, na sombra da noite, e tudo que ela vinha pela frente, ela matava e comia com os lobos. Então, assim, a gente morria de medo disso, né? Era uma coisa insana pra nós, principalmente quando eu era garota. Porque, meu Deus, imagina. E ela me contou que uma vez ela estava indo no lago que tinha perto da nossa casa. E ela disse que estava chegando lá com meu avô, né? Os dois tinham ido lá para pescar. Era de noitinho, porque à noite os peixes vêm melhor, né? E, e ela disse que ela olhou de longe assim com meu avô. Ela viu aquela mulher com os lobos, né? Comendo uma cabra crua, né? Assim, que nem bicho. E ela comia que nem animal mesmo, assim, os cabelos compridos, preto. E quando eles viram ela e ela viu eles, ela olhou pelos lobos e o vô. E, e ela. E eles vieram tudo em cima deles, assim, sabe? Eles tiveram que correr. E foi uma coisa assim bem horrenda. Então, o que que aconteceu? Ela disse que assim, sempre teve muito medo, sabe? De ir pros lagos à noite, principalmente noite de névoa. Porque a névoa atrai, né, essas coisas ruins. E ela sempre aparecia nas noites de névoa. Mas a gente, quando é criança, a gente é bicho curioso, né? Como sempre, bicho triste. Apesar de que me contaram, né, que juntaram-se vários homens, né? E eles foram caçar essa mulher e trancaram ela num galpão. E ela ficou presa e ela uivava igual a bicho a noite inteira, chamando os lobos. E que mesmo depois de morta, né? Ela continua assombrando o lugar, os lagos, né? Da região. E ela continua, os lobos continuam ainda, né? Atacando as pessoas. Mas eu te pergunto, tem cara de ser só uma lenda isso, né? Mas a gente é uma criança e a gente escuta essas histórias e a gente fica apavorada. E eu curiosa, né? Bichinho triste como era. Como sempre fui, né? Desde pequenininha. O que que eu fiz? Eu peguei meus primos e fomos nós num lago que tinha próximo. Que era o lago que a minha avó dizia que tinha ido. E era assim já de noitinha, sabe? A gente, bem curiosinho, foi. Quando eu cheguei lá perto, a gente começou a andar por tudo perto daquele lago e não via nada. Não tinha nada, não aparecia nada, né? E a gente pensou, isso é tudo conto de carochinha, tudo mentirinha de vó. Elas contam pra assustar a gente, pra gente não vir tomar banho no lago. Porque eu acreditava, no fundo da minha alma, que essas histórias eram histórias, né? Que eram contadas pra gente não tomar banho de lago. Mas não. A gente começou a ouvir umas coisas esquisitas no meio do mato. Começamos a ver uns olhos que brilhavam dentro do mato, e um olho, dois olhos, quatro olhos, e aquilo foi iluminando
Quando a gente viu, pareciam cachorros. Eu vi com os meus olhos isso, gente. Parecia um monte de cachorro. Aí eu disse, meu Deus, a história da mulher lobo é realística. Eu saí correndo de uma tal velocidade daqueles matos junto com meus primos que eu deixei até minha havaiana pra trás. E eu juro que eu espetei meus pés tudo. E eu cheguei em casa toda suja, parecia um gambá. E eu apanhei quase uma surra, por causa que eu tava lá no meio desse mato, atrás da mulher lobo. E eu vi, gente, isso é real. Eu vi aqueles olhos brilhantes no meio do mato. Se era cachorro, eu não sei, mas que era um cachorro igual a lobo, era. E ela não tava, mas a gente via, sentia a presença de algo sobrenatural. Hoje eu posso dizer isso porque eu entendo do sobrenatural. E a energia que eu senti era de algo do além. Não era algo assim normal, sabe? Era algo bem diferente. Então, eu sempre fiquei pensando isso e nunca esqueci, sabe? E passei a estudar um pouco mais sobre a história da mulher lobo. E aí me foi contado que isso aconteceu no lugar nos Estados Unidos e tal. E que essa história ela se espalhou pelo mundo, né? E que realmente, né, existe um fantasma assim, que ela fica assombrando os rios, né? Principalmente os rios que têm névoa à noite. E a minha região onde eu morava na época ali, né? Não era eu, minha avó morava, né? Porque eu morava em Porto Alegre nessa época. Eu vinha pra cá nas férias e era cheio de névoa. E a gente amava viver, né? Nesse mundo louco de criança. Que criança nada assusta, nada dá medo, nada faz a gente se assustar, né? Então a gente acaba querendo saber tudo. Mas no final das contas, depois de pesquisar muito, quando eu era garota ainda, eu descobri que essa história era real. E que a mulher foi capturada realmente. E que existia uma mulher assim, que convivia com os lobos, né? Que ela ficou com os lobos muitos e muitos anos. Como Mowgli, dizem, né? Espero que vocês tenham gostado dessa história. É uma história que eu ouvia muito quando era garotinha. É uma das muitas histórias, né, que preencheu a minha infância. E que me deixou a minha infância colorida. Porque eu sempre gostei de histórias desse tipo, assim. História cabulosa, né? História que dá medo. História que assusta. A mulher lobo. Oh, imagina, né? Uma criança ouvindo essas histórias. Pra mim era tudo de bom. E eu morava em Porto Alegre, era muito sozinha. Então meu pai me contava muitas histórias também. E isso foram coisas que fizeram da minha infância um mundo colorido, sabe? Fora os brinquedos que eu tinha, mas isso ajudou bastante. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história, gostado desse relato, né? E eu tô esperando vocês mandar relatos pra me contar, histórias pra eu poder estar contando, dividindo com as pessoas, tá bom? Não deixem de se inscrever no canal, não deixem de deixar um comentário e de dar um likezinho, né? Ninguém tá deixando like pra Bruxa de Salem. Pelo jeito vocês não estão gostando. Tô ficando tite. Beijo da bruxa. Mais tarde eu mando outro relato.